Quer aprender um bom modo de calcular os gastos de sua casa? Pois então, preste atenção na aula de hoje. Nós vamos aprender como é que se resolvem as equações. Ou seja, vamos aprender a descobrir onde está o X da questão. Por exemplo, para onde vai o dinheiro? Para onde vai o salário que você ganha? É o tipo do problema que você vai aprender através das equações. Você vai aprender a resolver equações de primeiro grau, que vão ser muito importantes para as nossas próximas aulas. Boa teleaula para você! Ah, Gil, eu tô arrasado, viu? Tá bom, vai. Quanto é que você quer emprestado? Não, eu ainda preciso calcular, mas olha só a minha situação. Fala. Eu recebi meu salário e descobri o seguinte: 1/4 do que eu ganhei foi para aluguel e para as contas da minha casa. 1/4. 1/3 do que eu recebi foi para supermercado. E sabe quanto me sobrou, Gil? Ué, sei lá, Vicente. 100 reais, Gil. Pô, até que tá bom. Se Bom? sobraram 100 reais... tá reclamando ainda? Diz uma coisa, quanto é que você tá ganhando, hein? Ué, é só fazer as contas, né? Tô te falando. 1/4 do meu salário eu gasto para o aluguel e para as contas. 1/3 no supermercado e sobra 100. Com isso já dá para você fazer a conta. E agora, como é que eu vou fazer esse tipo de conta, hein, Vicente? Peraí. 1/4... E você, saberia fazer esse cálculo? Vicente forneceu os dados necessários para que Gil calculasse o seu salário. Mas talvez o Gil não esteja acostumado a resolver equações. Vamos chamar o valor do salário de X e vamos ver como é que se resolve esse problema. O salário de Vicente é um X. 1/4 dele foi consumido com o aluguel e as contas. Portanto, X sobre 4. 1/3 foi gasto no supermercado. Portanto, X sobre 3. Somando esses dois valores aos 100 reais que sobraram para o Vicente, teremos o valor total de seu salário, o X da nossa questão. Bom, essa é a fórmula da equação de primeiro grau que vai revelar o valor do salário de Vicente. Agora, como é que a gente faz para resolver essa equação? Você já viu que para resolver uma equação equivale a determinar o valor do x, isto é, o valor da incógnita. Mas sempre numa equação há uma igualdade. Veja, por exemplo, a equação 3 que multiplica x mais 1 igual a 2x mais 8. Nós queremos encontrar o valor do x, que torne essa sentença verdadeira. Agora eu vou dar o valor, 5. Se eu substituir 5 no x, esta igualdade deve se tornar verdadeira. Então, 3 que multiplica 5 mais 1 deve ser igual a 2 vezes 5 mais 8. Ora, 5 mais 1 é igual a 6. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 5, 10. 10 mais 8, 18. Realmente, 3 vezes 6, 18 é igual a 10 mais 8. Assim você viu que 5 é a solução desta equação. Bem, mas quando eu dou a solução, fica mais fácil. Daqui para frente, você vai aprender a resolver a equação. Isto é, determinar o valor do x que torna essa igualdade verdadeira. Veja esta equação. Você vai aprender a resolver equações de primeiro grau como esta. A primeira coisa que você deve resolver numa equação são as contas entre parênteses. Nesse caso, temos x menos 2 com o 3 logo na frente. Isso quer dizer que o 3 está multiplicando o que está entre parênteses. Quer dizer, está multiplicando tanto o x como o 2. Portanto, a equação deve ficar assim: 2x mais 3x menos 3 vezes 2 igual a 7x menos 34. Depois das operações entre parênteses, a primeira operação que devemos resolver numa equação é a multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 6.
O próximo passo agora é passar para o mesmo lado todos os termos que contêm o x da questão. Observe que os termos que mudam de lado trocam de sinal. Como você percebe, a solução da equação vai ficando cada vez mais simples. Agora, é só fazer a conta do lado esquerdo com os 3 números que estão à frente de x e a conta do lado direito. Temos então menos 2x igual a menos 28. Como os sinais dos dois lados são negativos, nós podemos trocar para positivo. Para terminar a equação, preste atenção nesse detalhe. O x está multiplicado por 2. Para descobrir o valor de x sem a multiplicação por 2, vamos dividir os dois lados por 2. Aí então aparece a solução da equação. X é igual a 14. Eu vi tudo. E eu assisti a mão fazendo a conta toda. Agora me diz, como é que eu vou saber se essa conta tá certa, hein? Ô, Gil, você é muito desconfiado também, né? Não, mas... eu sei como conferir uma equação. E é simples, viu? É só você pegar a equação do início e colocar o resultado, que no caso é 14, no lugar de x. Certo. Olha só. Onde estava x, a gente coloca o número 14. E vamos ver se dá a conta certa. Primeiro resolvemos a conta entre parênteses. 14 menos 2 dá 12. Agora as multiplicações. 2 vezes 14 dá 28. 3 vezes 12 dá 36. 7 vezes 14 dá 98. Fica então 28 mais 36 igual a 98 menos 34. Isso dá exatamente 64 igual a 64. O que prova que a solução x igual a 14 estava correta. Pô, Vicente, até que você acertou a conta, hein? Ué, e não era para acertar? Não, claro, claro. Agora, ó, vamos fazer a equação do seu salário para ver se a gente acerta também. Não. Ah, por quê? Não, porque ainda é cedo. Nessa equação não entrou nem conta de dividir. Vamos treinar uma equação com mais contas para a gente aprender um pouco mais, hein? Veja esta equação. Ela é um pouco diferente do que você viu até agora. Repare que o x aparece 2 vezes em divisões. Quando isso acontece, podemos eliminar estas divisões. Nesse caso, uma divisão por 2 e outra por 5, que são os denominadores dessas frações. Dizemos então que vamos eliminar os denominadores. Para isso, precisamos de um número que seja múltiplo desses dois denominadores. Por exemplo, o número 10 é múltiplo de 2 e de 5. Então vamos multiplicar todos os termos da equação por esse número. Assim, a equação continua a mesma, mas sem aparecerem as divisões. Veja só, 10 vezes x menos 4 sobre 2, mais 10 vezes 3x, mais 10 vezes 4x sobre 5, mais 10 vezes 7. Agora, eliminamos os denominadores fazendo a simplificação. Dividimos o 10 por 2. Fica 5 em cima e 1 embaixo, que não precisa ser escrito, porque o número dividido por 1 não se altera, é o próprio número. E aqui, dividimos o 10 por 5, para eliminar o outro denominador. Fica 2 em cima e 1 embaixo, que não precisa escrever. Portanto, a equação passa a ser 5 vezes x menos 4 mais 30x igual a 8x mais 70. Bem mais simples para a gente resolver. Agora, é só fazer as multiplicações nos parênteses. Fica 5 vezes x menos 5 vezes 4, que dá 20, mais 30x igual a 8x mais 70. Agora, chegou o momento de passar todos os termos que têm x para o mesmo lado. Observe que os termos que mudam de lado trocam de sinal. Vamos somar os valores antes de x. 5 mais 30 dá 35. E 35 menos 8 dá 27x. A soma do outro lado, 70 mais 20, dá 90. Então temos 27x igual a 90. Dividindo os dois termos por 27, teremos o valor de x. X é igual a 90 dividido por 27. Como essa conta não é exata, vamos simplificar o resultado.
dividindo pelo múltiplo comum de 90 e 27, que é 9. Resultado: x é igual a 10 dividido por 3. Pô, agora deu para aprender, hein? Agora já dá para descobrir o valor do meu salário, que aliás é o x dessa equação, né? Então vamos fazer a equação, vai. Vamos. Bom, você falou que 1/4 do seu salário foi para o aluguel e para as contas, certo? Certo. Portanto, o seu salário é X. Então, 1/4 é X dividido por 4, tá certo? Certo. Agora pode somar a despesa do supermercado. Eu disse que foi 1/3, não foi? Então é x dividido por 3. Certo. Então você falou que sobrou R$100, não falou? Isso. Então nós vamos somar mais 100. Aí, somando tudo, nós vamos ter o valor do seu salário, que é o X da nossa questão. Claro. Agora, você sabe que para resolver equações com divisões, a gente precisa eliminar os denominadores, né? Sei sim, a gente precisa encontrar um múltiplo de 3 e de 4 para multiplicar por cada termo da nossa equação, não é isso? Isso. Então vamos lá. Então vamos multiplicar por 12. Fica assim, ó. Mostra aí. 12 vezes x sobre 4, não é isso? Mais 12 vezes x sobre 3, mais 12 vezes 100 é igual a 12x, tá? Então, dividindo 12 por 4 dá 3. 12 por 3 dá 4. E 12 vezes 100 dá 1.200. Então fica 3x mais 4x mais 1.200 igual a 12x, tá certo? Certo. Só que agora a conta está bem mais simples, né? Nós temos que passar todos os x para o mesmo lado, não é isso? Opa, bem lembrado, bem lembrado. Então vai ficar menos 12x mais 3x mais 4x igual a menos 1.200. Agora vamos trocar todos os sinais para termos x positivo e a equação vai ficar assim, ó. 12x menos 3x menos 4x igual a 1.200. É isso aí, deixa que eu faça essa conta agora, vê? Olha, 12 menos 3 dá 9. Isso. 9 menos 4 dá 5. Então fica assim, olha. 5x igual a 1.200. Tá certo? Tá certo. Agora, como é que eu faço essa conta, hein, Vicente? Ah, agora é simples, é só dividir por 5 para o x ficar sozinho. Ah, tá. Então 5x dividido por 5 Dá x. dá x. E 1.200 dividido por 5 dá, peraí, 240. Tá aí, o seu salário é 240. É, e você ainda disse que não estava mal, né? Ah, pelo menos tá melhor que o meu, viu, Vicente? É. Melhor que o seu, tá Claro. legal. Quanto você ganha? Aí fica fácil pra você descobrir, olha. Eu gastei 2/3 com despesas domésticas, certo? Mais 1/5 com a escola do meu filho, aí me sobraram R$125. É só fazer a conta. Engraçado ele, né? Muito engraçado. Só faz a conta. Lixa aí. Faz a conta, Vicente. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de matemática de hoje, você aprendeu a resolver equações de primeiro grau. Você acompanhou passo a passo como é que se descobre uma incógnita x numa equação. Viu como é útil aprender a resolver as equações de primeiro grau? E não é só para calcular as despesas, não. As equações de primeiro grau serão muito úteis em todo o nosso curso de matemática. Por isso, estude bastante aí no seu livro, treine muito e até a próxima!